Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no canal e deixe o like. E não se esqueça de comentar no vídeo de que cidade você está nos assistindo, para assim a gente saber até onde o nosso vídeo está chegando. E agora, vamos ao relato de hoje. Olá a todos do canal. O que quero compartilhar com vocês foi algo que supostamente aconteceu com o irmão do meu bisavô. E ele sempre nos contou essa história, afirmando que tudo era verdade e que seu irmão realmente passou por tudo isso. Se é verdade ou não, deixo para vocês que estão ouvindo julgar isso. Eu me chamo Felizardo, e em nossa pequena comunidade tinha uma garota que se chamava Edna. Ela era uma mulher linda, mas tinha uma personalidade forte e difícil de lidar. Ela era muito braba e ao mesmo tempo bruta que só ela. Delicadeza não era algo que existia em seu vocabulário. Mesmo assim, por algum motivo, eu achava isso um charme. Ela não dava para trás em nada, e para uma mulher, tinha uma força maior do que muito homem por aí. Aos poucos, eu me aproximei dela, e durante um tempo fomos bons amigos. Depois, eu a convidei para namorar comigo, e ela felizmente aceitou. Nós namoramos por 1 ano, e depois disso, nos casamos. Eu não tinha queixas quanto ao meu casamento. Edna me ajudava no trabalho pesado da roça e ainda tomava conta dos serviços domésticos. Muitas das vezes, eu sabia que ela trabalhava muito mais do que eu, mas eu tentava ajudar ela o máximo possível. Morando no interior, tudo era muito tranquilo. Geralmente, uma vez por semana eu ia caçar. E como ali não haviam perigos, eu só deixava a porta encostada, enquanto a minha esposa dormia tranquilamente em nossa casa. Nos 3 primeiros anos de casamento, tudo foi muito tranquilo e na santa paz. Tínhamos uma rotina cansativa, mas também muito confortável. Naquela noite, eu decidi ir caçar, como sempre fazia. E como sempre, mantinha a porta de trás apenas encostada. Eu me despedi de Edna e disse que voltaria no dia seguinte. Eu fiz minha espera e fiquei atento a alguma caça que aparecesse. E fiquei surpreso. Ainda de madrugada, havia pegado mais do que o suficiente pra gente. E como não daria para carregar mais coisa, encerrei minha caçada por ali. E ainda durante a noite, peguei tudo e voltei para casa. Quando eu estava me aproximando de casa, escutei os gritos de Edna e percebi que a porta de trás estava escancarada. Eu larguei tudo o que trazia e saí correndo até a nossa casa. A minha amada esposa estava no chão e tinha muito sangue por todos os lados. Eu corri até ela e perguntei o que tinha acontecido, mas ela estava muito machucada e praticamente à beira da morte. Eu entrei em desespero e não sabia o que fazer. Edna tinha muitas marcas profundas em seu corpo e o sangue jorrava. Ao olhar para o lado, eu vi algo ainda mais perturbador. A alguns metros dela, tinha uma coisa que ainda estava agonizando e que ainda respirava, mas que também estava muito machucado. Era uma criatura peluda, com um corpo e rosto deformados. A parte de cima de seu corpo era maior que a parte de baixo, e suas pernas eram longas e finas. Tendo que absorver tudo aquilo, logo me veio à mente que aquilo era um lobisomem e que ele tinha invadido a nossa casa. As roupas de Edna estavam muito rasgadas e ela estava desacordada,
e ficou difícil saber com detalhes o que havia acontecido. Quanto ao lobisomem, o desgraçado ainda tentava se levantar, e eu peguei minha arma e terminei com sua vida. Após isso, me livrei do corpo. Morávamos distantes de todo mundo, e eu fiquei em uma posição difícil para pedir ajuda a qualquer um. Com muito esforço, eu consegui estancar o sangue, e Edna sobreviveu aquela noite. Ela passou uma semana inteira sem acordar. Estava com muita febre e inchada, mas por algum milagre ela sobreviveu. Quando ela acordou, estava apavorada e gritou muito. Após conseguir acalmar ela, ela me contou tudo o que tinha acontecido. Segundo ela, logo depois que eu saí para caçar, ela foi dormir. E algum tempo depois, ela escutou alguém andando dentro de casa. Ela pensou que era eu, e mesmo sonolenta foi até a cozinha. Foi quando ela viu o lobisomem, de pé, dentro de nossa casa. Aquela coisa partiu para cima dela com muita violência. Edna contou que aquela criatura, além de rasgar seu corpo, também rasgou suas roupas. Ela percebeu ali que aquilo tinha uma intenção muito mais perversa do que apenas atacá-la. Edna lutou com todas as forças que tinha, e mesmo machucada, travou uma luta violenta contra o lobisomem, usando tudo que encontrava, até que achou uma faca. Ela queria impedir que o lobisomem cometesse tal violência com ela, e lutou bastante para se proteger. Eu abracei minha esposa e disse que aquele pesadelo havia acabado, e pedi seu perdão, e me culpava constantemente pelo ocorrido. Minha linda esposa agora tinha um corpo tomado por cicatrizes, mas ela era tão forte que, mesmo passando por tudo isso, não se deixou abalar. Eu continuei cuidando dela e decidi que ia mudar minha caçada para o período do dia, mesmo ela dizendo que estava tudo bem. A culpa sempre me consumia, e eu até cheguei a levar ela para a caçada, só para não deixá-la só. Aquele episódio havia mudado nossas vidas, de tal forma que deixou marcas profundas, tanto no corpo dela quanto na minha mente. Mal sabíamos que algo muito pior, em breve, ia acontecer. Alguns meses depois, numa madrugada, Edna me acordou e disse que estava passando mal. Ela estava ardendo em febre e disse que seu corpo doía muito. Eu fiz um chá caseiro, mas ela se contorcia de dor. Por algumas horas, ela se debatia e depois parava. Mas chegou um momento em que eu não queria aceitar, e algo macabro aconteceu. O corpo da minha esposa estava passando por alguma mudança. Ela era uma mulher de porte grande, bem mais alta que eu, mas estava ficando ainda maior. Dava de escutar o som dos ossos se quebrando e mudando de lugar. Era perturbador. Os cabelos dela estavam caindo e seu corpo tomava uma forma bestial. Minha esposa estava amaldiçoada. Agora, ela tinha a sina de um lobisomem. Eu peguei minha arma, mas não sabia como reagir. Fiquei como uma criança assustada, vendo tudo aquilo sem poder fazer nada. Minha esposa agora era um lobisomem e ferozmente partiu para cima de mim. Mesmo machucado, eu tentei trazê-la de volta à razão, tentando fazer com que ela me reconhecesse. Almejava que de alguma forma minhas palavras chegariam a ela, mas minha tentativa foi em vão. Eu fiquei bastante machucado naquele primeiro confronto, e minha esposa, já transformada, derrubou a porta da cozinha e foi embora, e eu não consegui alcançá-la. E confesso que ali, por pouco, ela não me matou. Mesmo machucado, procurei por Edna durante muito tempo,
até que encontrei ela desnuda e desmaiada, no meio da mata, próximo da nossa casa. Eu a carreguei e cuidei dela, esperando pacientemente ela acordar. Naquele mesmo dia ela acordou, e quando me viu machucado, perdi o meu perdão. Mesmo que pouco, ela lembrava o que tinha acontecido e se culpava pelo meu estado. Naquele ponto, eu não sabia quem se culpava mais, mas acredito que eu seria o vencedor, já que minha esposa estava naquele estado por minha culpa, por minha incompetência de não ter protegido ela até o fim. Edna queria ir embora e se separar de mim. Aquilo não era vida, e ela tinha medo de me machucar de novo. Eu disse que daríamos um jeito em tudo aquilo e que eu não abandonaria até o fim. Pensamos juntos por alguns dias, até que chegamos em uma solução. Eu cavaria um poço fundo e largo e deixaria as paredes lisas. Assim, quando ela sentisse que ia se transformar, ia se jogar naquele poço. E mesmo transformada, não conseguiria sair dali. E aí, quando voltasse à sua forma humana, eu lhe ajudaria a sair. Pois bem, eu fiz o poço e uma escada para quando ela precisasse sair. E ela me fez prometer que ficaria armado do lado do poço. E caso ela fosse escapar e ser um perigo para mim ou para outras pessoas, eu deveria pôr um fim em sua vida. Eu tinha a obrigação de atender o pedido da minha esposa, e ela sentia quando ia virar lobisomem. Sempre era difícil nesses dias. Ela ficava violenta e me machucava, mesmo não querendo, e era impossível para ela se controlar. E quando enfim sua sina tomava conta dela, eu ficava ali, do lado de fora do poço, com a arma em mãos, rezando para que ela não escapasse de lá. Edna me disse que não queria ter filhos. Era injusto passar essa maldição para uma vida inocente. Cada vez mais ela se sentia menos humana e disse que ninguém merecia passar por isso. Eu aceitava todos os seus pedidos, mesmo que isso me matasse por dentro. Ela tinha razão. Ninguém merecia passar por aquilo. Os dias e horários em que ela se transformava em lobisomem eram inconstantes. Às vezes, no período do dia, ela já apresentava sinais. Às vezes era terça, ou quarta, ou domingo, e eu vivia em constante vigilância. De um casamento feliz e apaixonado, agora só sentíamos aflição e culpa, e já estávamos há 5 anos naquela vida infernal. O tempo passou. A essa altura, eu já estava cego de um lado do olho. Já não tinha alguns dedos dos pés e eram tantas cicatrizes pelo meu corpo que eu era um homem totalmente diferente de quando nos casamos. Mesmo passando por esse inferno, eu nunca pensei em abandonar minha esposa. A felicidade não era algo que habitava nosso lar. Mesmo assim, eu a amava e queria ficar com ela o máximo que conseguisse. Mas no fundo, eu sentia que aqueles dias logo iam terminar. No início, mesmo que não parecesse, quando a minha esposa se tornava um lobisomem, eu via resquícios de humanidade em seus olhos. Mas agora, não via mais. Ali, eu sentia que em breve teria que cumprir a promessa que tinha feito a ela, de pôr fim à sua vida, quando enfim fosse necessário. Entre tanto sofrimento, mais uma coisa começou a acontecer. Quanto mais a maldição tomava conta, mais dias Edna ficava transformada em lobisomem. Chegou ao ponto de ela ficar 1 semana naquele estado, lá dentro do poço, e eu temia que ela não conseguisse mais voltar a ser humana. Certo dia,
minha esposa pediu perdão por tanto sofrimento que havia me causado. Em tom de despedida, ela me desejava só coisas boas, que eu encontrasse uma boa mulher e que tivesse uma família. E em lágrimas, eu respondi que ela era a única para mim, e que isso era mais que o suficiente. O momento em que tanto evitamos parecia ter chegado. Eu temia pelo dia em que teria que pôr fim à sina da minha esposa, mas não era justo ela continuar naquela situação. Após me dizer essas palavras, ela disse adeus e ficou um bom tempo calada. Infelizmente, após isso, ela ficou muito agressiva e se debatendo pelo chão, e quando se levantou, me atacou ferozmente. No último resquício de humanidade, Edna se jogou dentro do poço, sem olhar para trás. Quanto a mim, era doloroso, mas também cansativo. Eu não sabia que horas tudo aquilo ia acabar, e não sabia se estava preparado para o fim. Enfim, a ficha caiu. Eu não tinha mais esposa. Agora, só via uma criatura feroz e sedenta por sangue. O lobisomem, em sua fúria, começou a escalar aquele poço, e eu rezava para que tudo aquilo acabasse. O que foi minha tão amada e linda esposa já não existia mais. Quando o lobisomem estava próximo de sair do poço, chegou a hora de finalmente cumprir a minha promessa. Eu atirei incontáveis vezes contra o lobisomem. Atirei tanto que não sei dizer quanto usei de munição, mas agora tudo aquilo tinha chegado ao seu fim. Eu nem pude enterrar o corpo da minha mulher, já que agora só tinha um corpo de lobisomem à minha frente, e ela não voltou ao normal, mesmo após a morte. Mesmo assim, tentei dar um enterro digno a ela, e me despedi, levando aquela grande culpa comigo. Depois de perder minha esposa, eu resolvi ir embora dali. Tudo ali me lembrava Edna, e era doloroso demais continuar morando ali. Eu peguei minhas coisas e fui embora. Viajei por alguns dias, e chegando numa pequena cidade, fui até a casa do meu irmão, e ficou apavorado ao ver o meu estado. Em lágrimas, eu contei a ele tudo o que havia acontecido, e calorosamente fui acolhido, e rezava para que após a minha morte pudesse finalmente reencontrar a minha esposa. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. É um pequeno gesto para você, mas uma grande ajuda pra gente. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus e tchau!